diante de nós, antes de nós entrarmos no texto que nós iremos lidar nesta manhã, de fazer um resumo, um breve resumo do que teremos neste capítulo. Tá? Capítulo 9 de João, ele narra a cura de um cego de nascença e as suas consequências. Então, nós temos no centro do capítulo 9 de João isso, a cura de um cego de nascença e as suas consequências. Ele destaca temas como a soberania de Deus no sofrimento. Deus, ele não é somente soberano quando as coisas estão indo boas. Deus é soberano em todos os momentos, inclusive em meio aos sofrimentos. A revelação progressiva de Cristo, que é progressivo, aquilo que vem aumentando, aquilo que vem crescendo, a revelação progressiva de Cristo, como sempre, como é comum no texto de João, a cegueira espiritual dos líderes religiosos e o juízo que vem sobre aqueles que rejeitam a luz. Então, somente uma síntese, um resumo do que nós temos no capítulo 9. Eu tenho um tema para essa série que iniciaremos hoje a partir do capítulo 9 de João, que é a luz do mundo revela a cegueira espiritual. Então, os nossos sermões girarão em torno deste tema, a luz do mundo que revela a cegueira espiritual. Porque muitos até ouvem a palavra, até ouvem o evangelho, mas não vêm, ou até aqueles que permanecem ou ficam na igreja num tempo, mas de fato na vida não são transformadas. Parece que ouve sermão atrás de sermão e nada muda em sua vida. Há um estado de cegueira espiritual revelado por aquele que é a luz do mundo, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor. O texto que nós lidaremos hoje, irmãos, é o capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Vamos fazer a leitura, somente 5 versículos hoje, para nós iniciarmos a introdução desses sermões. Versículo 1 de João 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Somente até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enviaste para realizar as obras que tu mandaste. Ó Senhor, se nós estamos aqui nesta manhã, é porque somos frutos destas obras realizadas pelo teu Filho, Jesus. Ó Senhor, nós não estávamos lá no dia, Senhor, deste acontecimento, nem tão pouco, Senhor, não tão mesmo quando foi escrito este Evangelho. Somos totalmente carentes, Senhor, da revelação da Tua Palavra e da iluminação do Teu Santo Espírito. Somos já gratos a tudo que aprendemos durante essa manhã e recebemos de Ti com alegria. Ó Senhor, mas ainda mais, invocamos o Teu nome para que o Senhor continue tratando, nos ensinando por Tua rica Palavra. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Tendo lido, meus irmãos, esses primeiros versículos do capítulo 9, temos um resumo aqui da ideia principal que nós temos neste período, neste trecho. Jesus usa a cura de um cego de nascença para demonstrar que Deus tem os seus propósitos soberanos no sofrimento humano e que Ele, como a luz do mundo, veio trazer visão espiritual àqueles que vivem em trevas. Pior cegueira não é aquela que tinha este homem cego de nascença, mas a cegueira, aquela que envolve a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida espiritual. Esse homem passa a ver, é um cego de nascença, mas não somente ele
ver o mundo físico e material presente diante de seus olhos, mas ele contempla agora o seu Senhor, o Criador dos céus e da terra, revelado por Cristo Jesus. Nós temos um tema para hoje, especificamente nesse texto, a cegueira e a soberania de Deus, o propósito divino na aflição humana. Esse homem é um cego de nascença, é alguém que viveu uma vida de sofrimento, uma vida de precariedade. Deus é soberano em meio ao sofrimento. Introdução. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos sofrimentos e dificuldade. Se tem algo que é comum a todos nós aqui, pode ser de uma forma mais intensa ou de uma forma mais branda. Em algum momento da vida, enfrentamos ou enfrentaremos sofrimentos e dificuldades. Se sentarmos para conversar, teremos histórias para contarmos. Uma das perguntas mais comuns que surge nesse momento é: por que isto aconteceu comigo? Em meio às dificuldades, ao sofrimento, às lutas, à adversidade, olhando para aquilo que ocorre em nossas vidas, uma pergunta frequente é: por que isto aconteceu comigo? Você, como um cristão que é, se você nunca se fez essa pergunta, passando por uma dificuldade, por um sofrimento, muito provavelmente você já viu alguém fazer, e a questão é como você respondeu, como nós conseguimos lidar com os nossos sofrimentos e com o sofrimento dos nossos próximos. O Senhor Jesus, ele tem uma resposta. No texto de hoje encontramos um homem cego de nascença e uma pergunta semelhante feita pelos discípulos. Para Jesus, aquele homem uma oportunidade para se realizar a obra de Deus. Para os discípulos, um dilema teológico. Jesus responde revelando propósitos de Deus sobre o sofrimento. Ele pode ser um meio de Deus revelar a sua glória. Nós podemos olhar para o sofrimento e ficarmos presos em dilemas teológicos, filosóficos, como ocorre com esses discípulos. Ou nós podemos olhar para o sofrimento e encontrar nele um propósito à frente. Os discípulos olham para trás, Jesus olha para frente. O sermão está dividido em 3 tópicos. O sofrimento não é necessariamente resultado do pecado pessoal, versículo 1 e 2, repito. O sofrimento não é necessariamente resultado do pecado pessoal, versículo 1 e 2. Versículo 3, o propósito do sofrimento é revelar a glória de Deus. Versículo 4 e 5, a necessidade de trabalhar enquanto há oportunidade. Uma frase para nós sintetiza o sermão. Cristo, a luz do mundo, revela que o sofrimento não é fruto do acaso. Na verdade, não existe acaso. Mas instrumento para manifestar a glória de Deus. Em meio às dificuldades e às adversidades da vida, você já conseguiu identificar a manifestação da glória de Deus em meio ao sofrimento? Pois é isso que o Senhor Jesus nos ensina nos textos que temos aqui. Versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Nós não conseguimos aqui, irmãos, dimensionar se isso ocorre exatamente após o capítulo 8, em sequência ao capítulo 8, ou se passa um tempo um pouco mais à frente. Mas Jesus, como o texto diz, caminhava, viu um homem cego de nascença. Uma outra coisa que nós não conseguimos definir aqui, bater o martelo, é como eles sabiam que esse homem era um cego de nascença. Muito provavelmente era de conhecimento geral, era alguém que estava ali sempre e era de conhecimento geral, comum a muitas pessoas, que esse homem era um cego de nascença. Versículo 2, Jesus vê esse homem, juntamente com ele estão os seus discípulos, e os seus discípulos perguntaram. Aqui então nós temos a pergunta dos seus discípulos em relação àquele que sofre.
E qual é a pergunta dos seus discípulos? Mestre, o que podemos fazer para ajudar este homem? Não. Em meio ao sofrimento deste homem, o que nós temos por parte dos discípulos é um dilema teológico, um quebra-cabeça teológico. Mestre, quem pecou para que este homem nasceste cego? E ainda eles não avançam. Ele ou os pais dele? Percebe então que a partir do sofrimento daquele homem existe um dilema teológico apresentado pelos discípulos. E o primeiro tópico nós iniciamos aqui. O sofrimento não é necessariamente resultado do pecado pessoal. Aqui nós já estamos aprendendo, meu irmão e minha irmã, não seja como os amigos de Jó, ok? Não seja como os amigos de Jó. O sofrimento não é necessariamente resultado de um pecado pessoal. Para os discípulos, o olhar este homem expunha-lhes um dilema teológico. Eles olham este homem, eles estão passando, Jesus contempla esse homem cego de nascença, e para os discípulos nós temos então agora um dilema teológico. Qual é a mentalidade desses discípulos, dos discípulos por trás da pergunta? A mentalidade comum dos discípulos refletia a crença judaica da época. Todo sofrimento é consequência direta do pecado pessoal ou da família. Aqui nós já temos um ponto de absurdo presente. Porque se ele é um cego de nascença, está acompanhando? Se ele é um cego de nascença, e a pergunta envolve ele ou os pais dele, o que está presumido na pergunta? A possibilidade de, ainda no ventre, o bebê pecar. Então nós já temos um absurdo presente na pergunta. Então a mentalidade comum dos discípulos refletia a crença judaica da época. Qual é a crença judaica da época? Quer aprender um pouco mais dela? Leia Jó. E nas indagações dos amigos de Jó você vai aprender qual é a mentalidade que está presente aqui, qual a ideia que está presente nos discípulos. Todo sofrimento era consequência direta do pecado pessoal da família. No entanto, meus irmãos, a pergunta parte de uma premissa errada. Ideia de que todo sofrimento físico é específico tem uma causa moral direta. Aonde está o erro da premissa, da pergunta? Que todo o sofrimento é consequência direta de um pecado pessoal da pessoa. Embora todo sofrimento seja resultado da queda. A Bíblia admite isso. Todo sofrimento é consequência do pecado. Todo sofrimento é resultado da queda. Como a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina a respeito do sofrimento? O homem pecou. A humanidade desobedeceu a Deus. A humanidade vive em estado de caos, de queda. O pecado adentrou o mundo. Pelo pecado de um só homem, todos morreram. Primeiro ponto. Jesus ele não vai negar isso. De fato, todo sofrimento, ele aponta para o pecado. Todo sofrimento aponta para a queda. Qual o erro da premissa? Qual o erro da pergunta? Que todo sofrimento que eu passo seja uma consequência direta de um pecado pessoal que eu cometi. A Bíblia também não nega que existem sofrimentos e situações em nossas vidas que têm sim uma ligação direta com algo que nós fizemos, que é os frutos que se colhem a partir daquilo que eu semeio. Ela não nega isso. Nós temos ações punitivas na Bíblia presente. Por exemplo, o que está ocorrendo em 1 Coríntios 11 com aqueles que estavam negligenciando a ceia. Lembram do texto de julgamento? Por isso há muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Então a Bíblia não nega que de fato existe sim ações punitivas relacionadas a pecados pessoais diretos.
O erro aqui é que todo sofrimento seja ligado diretamente a um pecado particular e pessoal. Nem todo sofrimento individual é causado por um pecado específico da pessoa ou de seus ancestrais. Aqui é onde está o erro. Amém? Ou seja, aí nós temos o primeiro tópico. O sofrimento não é necessariamente resultado do pecado pessoal. Essa mentalidade já está presente em grande parte, irmãos, dos evangélicos atuais. Igrejas, elas estruturam a sua teologia em cima disso aqui, tá? Então, as respostas que são comuns quando uma pessoa ela passa 7 semanas frequentando uma campanha e ela chega diante ao dito pastor e afirma o seguinte: olha, eu não recebi o que busquei, ele vai afirmar isso aqui. Ele precisa justificar o erro da Matrix ali. Ele precisa justificar o problema do seu engano teológico presente no meio da sua igreja. Então ele vai manter isso aqui. Tá? Caça o que tu está fazendo. Vai achar porque tem algum problema aí, porque a nossa proposta é perfeita e se não deu certo para você, logo alguma coisa você fez. Algum pecado oculto tem aí, né? Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos sofrendo, buscando culpados em momentos difíceis, né? Ou em nós mesmos, ou em outros. Quantas pessoas, irmãos, entram num estado mental, espiritual, de conflito por causa de entendimentos exagerados como esses aqui? Ficam buscando culpados. Com isso, não estou afirmando que não exista isso. Grande parte das nossas vidas tem esta característica de nós colhermos aquilo que nós estamos plantando. Porém, nem todos os momentos são assim. Mas em grande maioria das vezes nós buscamos culpados em momento difícil. Quando alguma coisa acontece, nós já estamos ali. Quem errou? Alguém fez alguma coisa aí para acontecer isso? Eu fiz isso. Nós olhamos o sofrimento e ficamos buscando culpados. A Bíblia explica o sofrimento como consequência do pecado, isso de fato. Aqui nós não negociamos, a Bíblia não negocia isso. Amém? Estamos certos disso, a Bíblia afirma isso. Porém, Deus é soberano até mesmo no sofrimento. Deus, ele não saiu para dar uma volta enquanto aquele cego sofria. Deus não saiu para dar uma volta enquanto você sofre. Deus não saiu para dar uma volta enquanto os seus sofrem. Deus é soberano mesmo em meio ao sofrimento. E o que eu digo com isso? Deus governa sobre todas as coisas. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Deus governava sobre este cego. Deus tinha o controle sobre a vida deste cego, mesmo em meio ao sofrimento. Aplicando, você já se perguntou o que eu fiz para merecer isso? Desaba em choro. Aquele momento de várias perguntas que você começa a olhar e voltar e fazer uma retrospectiva na sua vida. Não que não seja necessário, mais uma vez eu martelo, nem todo sofrimento é necessariamente resultado de um pecado direto. Nem todo. Nem todo. Então, dentro do nem todo, você já deve ter se perguntado o que eu fiz para merecer isso. Uma solução para nós. Em vez de buscarmos culpados, devemos confiar em Deus, que Deus tem um propósito maior em nossas dificuldades. Ao invés de ficarmos presos neste dilema teológico, esse tema para nós hoje é um convite a que você saia dos dilemas teológicos. Saia deste dilema teológico. É o que o Senhor Jesus vai fazer. Ao invés de não olharmos para trás. Por quê? Porque nós já temos um ponto de partida. E o nosso ponto de partida é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há quem exista fora de um mundo que tenha sido afetado pela queda.
Todos nós estamos presentes neste mundo. Todos nós. E a nossa vida ela é afetada por isso, irmãos. E a nossa vida é afetada por isso. Porém, ao olharmos para a nossa vida, encontrarmos momentos de crise, de dificuldade, e você olha e fala assim, poxa, mas está tudo ok. Está tudo ok. Não é? Olha para frente. Porque Deus é soberano até mesmo em momentos de sofrimento. Ele não saiu para dar uma volta. Ele não abandonou você, ou seja lá quem seja, em momentos como esse. Mas Deus tem um propósito maior em nossas dificuldades. Isso não é pregação coach. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia afirma. Não é porque, como já foi dito nessa manhã pelo comentário do irmão Kaique, que muitos exploram o que era errado, que nós vamos pegar aquilo que é explorado e engavetar. Ainda que muitos explorem o Deus que cuida, o Deus que age, o Deus que trabalha, o Deus que opera, que nós vamos rasgar da Bíblia, retirar das Escrituras, o Senhor Deus, soberano em todas as circunstâncias. Nós entramos para o segundo ponto do sermão, que é o propósito do sofrimento, é revelar a glória de Deus. Versículo 3, nós temos a resposta de Jesus. Nem ele pecou. Quem que respondeu ele? Nem ele pecou, eu? Então não adianta vir me indagar, quem respondeu foi Jesus, irmãos. Nem ele pecou, nem os pais dele. Não é? Jesus falando, muitas vezes o nosso coração vai ficar que nem os amigos de Jó, rodando para lá e para cá. Não, deve ter pecado aí. Tá? É Jesus que está falando aqui. Nem ele pecou e nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. O propósito do sofrimento é de revelar a glória de Deus. Então Jesus corrige a visão dos discípulos. Qual visão dos discípulos estava errada? Que não existe pecado? Que aquele homem, ele nasceu diferente de toda a humanidade, ou seja, ele nasceu como Adão, por exemplo, sem pecado? Não, não é isso. Porque a Bíblia admite, todos pecaram, não há um justo, não há um sequer. O que Jesus está corrigindo aqui é que o sofrimento dele não é fruto de um pecado direto. Jesus corrige a visão dos discípulos. Aquele homem não era um caso de punição, mas uma oportunidade para Deus agir. Estão entendendo? Todo sofrimento é resultado da queda da humanidade, irmãos. Já vimos isso. Toda a humanidade nasce em um mundo afetado pelo sofrimento. Ninguém nasce à parte. Logo, em um mundo afetado pelo pecado, nascer cego é possível. Deus decretou permitir a queda. O pecado, ele não é um ponto no propósito de Deus a qual saiu do controle toda a sua obra. Deus decretou permitir a queda. E o homem, por sua livre vontade, pecou. Vivemos em um mundo afetado pelo sofrimento. Logo, um homem como aquele que nasce cego, nasce cego, pois afetado pelo mundo de sofrimento, isto é possível. O que diferencia esse caso de um nascimento comum com deficiência é que Deus decretou que essa cegueira tivesse um propósito específico e revelador. Onde nós estamos vendo isso? Mas isso aconteceu. O que aconteceu? Esse homem nascer cego, para que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, não foi um acaso dentro de um mundo caído. Mas Deus dirigiu essa realidade para que no tempo certo Cristo curasse e glorificasse a Deus. Amém.
O Senhor corrige, então, a visão daqueles homens que estão presos em um dilema teológico. Eles olham para trás e Cristo olha para frente. Eles olham para o ponto de partida e Cristo olha para o resultado, para o propósito daquela cegueira. Em diversas passagens, Deus usa o sofrimento para manifestar a sua glória. Vamos abrir em Jó 42. Jó 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5 diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus é glorificado. Deus é visto por Jó em meio ao seu sofrimento. O sofrimento com o propósito de revelar a glória de Deus. Jó sofreu. O que ocorreu com a vida de Jó? Qual é a declaração de Jó? Qual é o resultado? Qual é o resultado? Enquanto muitos procuravam o ponto inicial, o porquê Jó está sofrendo, qual é a conclusão que Jó chega teologicamente depois? Qual é a afirmação teológica de Jó? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse conhecimento, ele é experiencial, ele é relacional. Esse conhecimento, ele não está preso a um mero ambiente acadêmico, de salas teológicas frias, mas é onde, em meio à vida, em meio à escola diária, conhecemos mais e mais a Deus. Pois em meio ao sofrimento, o Deus Criador de todas as coisas se revela a nós. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12. Vou ler a partir do versículo 7, capítulo 12 de 2 Coríntios. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais e mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, meus irmãos? A questão é, se nós entendermos isso, que ao invés... Vocês estão percebendo para onde o texto nos encaminha? Que ao invés de ficarmos presos em perguntas tais como: o que fiz para merecer isso? Mas buscar enxergar as perfeições de Deus, o Deus Criador de todas as coisas, mesmo em ambientes como este. Todas as coisas, inclusive as aflições e calamidades, têm como propósito último a glorificação de Deus em Cristo por meio da manifestação de sua grandeza. Você vai encontrar em algum momento pessoas te dizer: por que isso aconteceu com o meu filho? Por que isso aconteceu com o meu esposo, com a minha esposa? E muitas vezes nos faltam de fato palavras. A questão é que o Senhor Jesus está nos dando palavra. E as palavras que o Senhor Jesus não dá, não é uma leitura filosófica profunda, ou horas e horas presos em dilemas e dilemas e dilemas, mas é um apontamento de que Deus é soberano, mesmo em meio ao sofrimento, e o sofrimento cabe para mostrar àquele que sofre como existe um Deus nos céus e na terra, poderoso, mesmo em meio a essas circunstâncias.
Um dia, toda lágrima será enxugada. Um dia, esse mundo que foi afetado pela queda não trará mais a nós sofrimento. E é para lá que nós caminhamos. É para lá que nós apontamos. Os dilemas teológicos são necessários? Sim. Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando é: olhe e caminhe para onde eu estou indo. Manifestar a glória de Deus. Preso em dilemas e dilemas teológicos, temos manifestado a glória de Deus. Por exemplo, algo muito comum nosso, irmãos, é nós irmos hoje para a internet, identificar os problemas que existem na igreja, que é tão comum, e ficarmos em dilemas infindáveis ali. Não saímos daquilo ali. E a questão é, a glória de Deus é manifestada através de dilemas e dilemas teológicos, que apresentamos a partir do sofrimento da igreja. Porque a igreja tem sofrido, irmãos. E cada dia mais que passa, eu tenho refletido, a igreja ela precisa sair da rede social urgentemente. Ela precisa. Ela precisa sair daí. Porque não é a glória de Deus que está sendo revelada, meus irmãos. Mas são homens que, quando não escandalizam, criam dilemas atrás de dilemas e estão presos em dilemas que não promovem nada. Não promovem absolutamente nada. Em tempos de aflições ou no tempo de tribulações, pergunte-se: como Deus pode ser glorificado nesta situação? Ou você vai ficar preso em dilemas filosóficos e teológicos como esse, ou você pode olhar para o ambiente de sofrimento e perguntar-se como Deus pode ser glorificado nessa circunstância. E o mais poderoso de tudo, meus irmãos, que isso não vem de tua própria força. Se nós olharmos para nossas próprias estruturas, nós jamais conseguiríamos afirmar ou viver isso. Mas Deus nos enviou a viver isso. Deus nos deu o seu Espírito para isso. Deus capacitou a igreja para isso. Em tempos de tribulações, a pergunta é: como Deus pode ser glorificado nessa situação? Percebeu a diferença da pergunta? O que eu fiz para merecer isso está relacionada à pergunta dos discípulos. Como Deus pode ser glorificado aqui está relacionada à resposta de Cristo. Terceira parte. A necessidade de trabalhar enquanto há oportunidade, que é o ápice da resposta de Cristo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Não tinha turno ainda, irmãos. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 5. A necessidade de trabalhar enquanto há oportunidade. Para os discípulos, preste atenção aqui. Para os discípulos, o olhar a este homem expunha um quebra-cabeça teológico. Ao olhar para este homem, o que eles veem? Uma pergunta, um dilema. Para Jesus, um olhar em direção a esse homem apresentava-lhes um desafio, uma oportunidade para o trabalho. Eles raciocinavam: como veio a suceder isso? E o que Jesus coloca? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto para aqueles homens é um dilema teológico, para Cristo é oportunidade para quê? Trabalhar, servir. O tempo é limitado. Há uma noite que virá. O texto diz isso. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Referência à vida e à morte de Cristo.
Dia aqui é o tempo a qual o Senhor Jesus inicia a sua obra, a sua jornada. Noite, o tempo a qual ele será tirado, a qual a morte virá sobre ele. Ele precisa fazer a obra a qual o Pai lhe enviou. O tempo de sua humilhação, de pregação, como vai se dizer no profeta, o fruto do seu penoso trabalho. O que é dia aqui? O seu penoso trabalho. E quando ele olha para aquele homem, ao invés de discutir horas e horas o dilema apresentado, ele diz: é hora de trabalhar, é hora de trabalhar, é hora de anunciar, é hora de fazer aquilo que o Pai me enviou. Assim como Jesus trabalhou enquanto era dia, o tempo de sua obra, o tempo de seu envio, também devemos aproveitar nossas oportunidades para glorificar Deus. Depois, não. Agora. Agora. Por isso o texto diz, por isso o nosso tópico, a nossa divisão. A necessidade de trabalhar enquanto há oportunidade. E qual é o tempo de sua oportunidade? Qual é o tempo de sua oportunidade? O tempo de sua vida. Enquanto você está vivo. Assim como Jesus trabalhou enquanto era dia, também devemos aproveitar nossas oportunidades para glorificar a Deus. Façamos as obras daquele que me viu enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A obra expiatória de Cristo foi feita aqui, neste tempo. A obra redentora de Cristo foi feita aqui, enquanto é dia. E olhar para aquele homem, curar aquele homem, é o testemunho que o Pai dá do Filho, é um apontamento. Esse é o meu Filho, a qual enviei para morrer por pecadores. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O testemunho que aquele homem irá dar a respeito de ser curado aponta para quem Cristo é. Aplicação: estamos aproveitando nossas oportunidades para servir a Deus? Ou nós preferimos olhar nos sofrimentos e gastar horas e horas em quebra-cabeças teológicos, dilemas teológicos, ao invés de nós aproveitarmos a oportunidade que temos para servirmos? É errado, então, nós temos dilemas e dilemas? Não, não é errado, irmãos. Mas isso não pode ser a roda do hamster. Isso não pode ser uma coisa a qual nós entremos para termos um alívio moral e intelectual e achamos que, a partir de ambientes como esse, estamos realizando a obra de Deus. O ensinamento que Cristo nos deu é claro. Nós não sabemos quanto tempo temos. Aqui ainda há algo interessante que, dentro da aplicação, nós vemos aqueles discípulos conversando algo ilícito, né? O pior de tudo é quando nós gastamos tempo com aquilo que é ilícito. E aí é pior de tudo. Quando nós gastamos tempo, se você ainda estiver gastando tempo em dilemas teológicos, ainda está bom, né? Mas e quando o nosso tempo é gasto com coisas vãs, irmãos? Tolas. Jesus vê o cego de nascença. Os discípulos perguntam. Jesus responde. O chamado à obra é a todos. É necessário que façamos. Aquele que quer vir após mim, tomai a vossa cruz e... Aquele que quiser vir após mim, tomai a vossa cruz e... Chamada é a todos os discípulos. A questão é, como discípulos de Cristo, aqueles que somos chamados por Cristo a glorificar a Deus em todos os momentos, como nós temos aproveitado as nossas oportunidades? Como igreja do Senhor Jesus? Como você tem aproveitado? Enquanto é dia. Nesse enquanto é dia, o que você tem feito? As coisas que são pertinentes à sua vida, as coisas que você enxerga importante. Você sufocou o evangelho na tua vida? Um evangelho sufocado, encoxado?
espremido. O que essa história do cego de nascença nos ensina? Qual o ensinamento que nós temos presente aqui? Nem todo sofrimento é resultado direto do pecado pessoal. Nem todo. Algo que nós temos em comum e sabemos que a Bíblia nos ensina. Todo sofrimento provém do pecado. Porém, nem todo sofrimento é fruto de um pecado direto. Logo, o que o texto nos ensinou? Como podemos glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Seja qual for. Ao que sofre, sirva. Que o Senhor possa nos usar, irmãos, e ser manifesto àqueles que estão sofrendo, aquelas perfeições que são comuns a nós, não tem só em Deus, mas são comuns ao seu povo, como amar, como exercer a misericórdia, como revelar a Cristo abraçando o que sofre, pregando o Evangelho ao que sofre, anunciando o reino ao que sofre. Deus tem um propósito soberano em meio às dificuldades. É isso que o texto tem em propósito de nos fazer enxergar hoje. O que o Senhor nos ensina, independentemente da circunstância que eu possa estar passando, qual é o ensinamento de Deus para nós? Algo que sempre vai aparecer, irmãos. A imagem em nossos corações e nossa mente. Deus é soberano sempre. É este que Cristo vem revelar sempre. Devemos servir ao Senhor enquanto nós temos oportunidade. E qual o período da nossa oportunidade? Aí você vai escalonando, né? Você tem um período escalonado desse serviço. Nós temos serviços escalonados, irmãos, e organizados com base em certas coisas específicas. Tá? Por exemplo, alguém que tem chamado ao ministério, ele vai dizer assim, olha, isso está reservado para o tempo ao qual eu estiver formado. Ok. Existem coisas específicas que estão ligadas às coisas específicas. Não é isso? Eu serei um médico quando eu me formar em medicina. Eu irei lecionar quando serei formado em professor. E assim, sucessivamente. Porém, aqueles que nasceram de novo são chamados ao discipulado. São chamados a anunciar Cristo em todo o tempo. Não amarre toda a obra do serviço a Cristo a coisas que são específicas. E alargue a obra e coloque e procrastine. Não é? A pessoa senta no banquinho da cadeira e acha que ela não é obrigada a fazer mais nada enquanto o seu diploma não sair. Por quê? Porque ela resumiu a vida dela de serviço ao reino a uma formação teológica. A uma formação teológica. Tá, você encontrou isso escrito aqui? Ou a oportunidade de servir enquanto é dia? Dia está relacionado à minha formação teológica, irmãos? Não. É o tempo do envio, o Senhor nos enviou nele. É o tempo da comissão. E a comissão é realizada enquanto é dia, enquanto nós estamos vivos. É aqui. E dentro desse enquanto estamos vivos, cada um tem a sua preparação. Tem outros que são chamados ao ministério. Irão cumprir. Tem outros que pode ser como você, que consiga falar de Cristo facilmente para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, de uma forma mais simplificada, amando a pessoa, servindo a pessoa, cuidando do outro, zelando pela vida dos seus familiares, revelando o amor de Cristo. O que não dá é para nós pegarmos o enquanto é dia e transformarmos ele em coisas específicas. Existem coisas específicas dentro do enquanto é dia, porém o enquanto é dia não é uma coisa específica.
Existem coisas específicas. Mas enquanto é dia, é enquanto nós estamos aqui, que o Senhor nos deu um dia chamado hoje, para glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Para que através das nossas vidas as perfeições de Deus sejam reveladas. Seja no teu matrimônio cristão, seja você como um profissional cristão que é, revelando e apontando para Cristo o tempo inteiro. Como a cura daquele homem glorificou a Deus. Um Deus que é soberano sobre o sofrimento. Um Deus que se mostrou e se revelou como dono de todas as coisas, mesmo aquele homem que não pecou, mas aconteceu para que a sua glória fosse manifestada. Não existe nada solto. Devemos servir ao Senhor enquanto temos oportunidade. Aplicação final para nós. Quando estamos passando por um momento difícil, você está passando por um momento difícil? Fala sempre, pastor. Confie que Deus tem um propósito. E aqui não é o da campanha. Tá certo? Nós não estamos aqui para iludir você. O propósito sempre é manifestar a glória de Deus. Nem sempre, irmãos, um cego será curado. Mas sempre a glória de Deus é manifestada. Nem sempre um coxo vai andar. Mas sempre a glória de Deus é manifestada. Busque glorificá-lo em meio às dificuldades. As dificuldades, elas nos encaminham devido à nossa natureza pecaminosa. Primeira, para a murmuração, para a reclamação. E ficarmos estagnados no ambiente de murmuração e reclamação. Que acaba nos desviando do caminho e do propósito de glorificarmos a Deus. O segundo ponto é vivermos em dilemas e quebra-cabeças teológicos infindáveis. Infindáveis. Que acabam caindo em dilemas morais, com aquelas perguntas: o que fiz para merecer isso? E passa a sentir pena de si mesmo. E qual será a consequência? Remédios e remédios, remédios e remédios, remédios e remédios. E não descartamos os usos. Mas existe aqui uma indicação, um ensinamento de Cristo para isso. Uma forma de enxergarmos a realidade do sofrimento. Que não é entrando em um ambiente de dilemas a qual nós não saímos. Mas percebemos que no poder de Cristo, não no meu, buscar glorificá-lo mesmo em meio às dificuldades. Aplicação final. Aproveite as oportunidades que Ele dá para servi-lo. Para servi-lo. Meus irmãos, não ouse parar em meio às dificuldades. No dia, se te mostrar frouxo, no dia de tua angústia, tua força será pequena. Não pare. Mesmo em meio às dificuldades, aproveite as oportunidades que Ele dá para servi-lo. Ao contemplar o que sofre, o que nós fazemos? Qual é a posição da igreja? Servir ao reino. Manifestar o evangelho e a glória de Deus através da pregação da palavra. Aonde é esse campo? O mundo. É o mundo. Como nós fazemos isso? Ide e anunciai. Quando é o tempo? Enquanto é dia. A noite vem e ninguém trabalha, mas enquanto é dia. Como nós temos vivido isso? Como nós temos praticado isso? Isso fique de uma reflexão para nós, meus irmãos. Nós temos uma igreja jovem que podemos facilmente
nos tornarmos um ambiente de dilemas e dilemas teológicos infindáveis. Não é? Olhamos, o irmão sofreu, o irmão não vem à igreja, o irmão se afasta, o irmão peca. Nós vamos fazer uma apostila. É isso chamado de Cristo? Não, irmãos, aproveite a oportunidade que Ele dá para servi-lo. É ali, ó, junto. É ligando para o irmão, mandando a mensagem. Os discípulos estariam habilitados o que agora? O que Jesus habilitou aqueles discípulos a fazer? Olhar para o que sofre e perguntar dilemas para ele de novo, ou eles fazer agora? No final, quando Jesus estava voltando aos céus, eles foram apresentar um outro dilema. Alguém lembra? Atos 1. O Senhor estava voltando já, tá? Aí eles chegam para Jesus e perguntam o seguinte: quando restaurará o reino a Israel? Quando? Não compete a vocês saber o tempo e as estações que o Pai preparou de antemão. Sejais minhas testemunhas. Pregue, vai pregar, vai anunciar. Ele não censura a pergunta, mas ele direciona aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser praticado. Anunciai, pregai. Aí os discípulos estão passando na porta do Templo Formosa, tem um enfermo, e é dito a ele: não tenho nem ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Não mostra no texto que eles veem aquele homem e falam assim: vamos fazer uma anotação, vamos buscar aqui na Bíblia. O que será que aconteceu com esse homem? Não mais. Agora a obra está sendo feita. Agora a obra está sendo realizada. E Atos dos Apóstolos vai nos apresentar como os discípulos aprenderam a servir enquanto ainda é dia. Atos dos Apóstolos nos apresenta aqueles homens servindo enquanto ainda é dia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, temos um chamado presente neste texto. Realizarmos as tuas obras enquanto ainda é dia. Ó Senhor, nós por muitas vezes ficamos presos ao nosso próprio sofrimento ou em dilemas teológicos no sofrimento do outro. A nós que estamos em uma posição de servir, que demonstremos, Senhor, as tuas perfeições no anúncio do Evangelho. Se somos nós que estamos sofrendo, que possamos buscar em meio ao sofrimento a tua glória, o teu poder manifestado nesses tempos. Ó Deus Todo-Poderoso, nada disso pode ser feito sem a tua graça. Mas o Senhor garantiu isso ser possível quando disse aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é possível porque o Senhor garantiu isso, dizendo: não ficarei órfãos, enviarei o outro, o Espírito da promessa, o Consolador, que estará com vocês. Ó Senhor, tudo isso que estamos anunciando, nada disso está respaldado, alicerçado na força do nosso braço. Como testemunho vivo disso, Senhor, afirmo isso. Tudo isso só é possível porque o Senhor garantiu pelo teu poder. E o meu clamor nessa manhã é: nos leve a caminhar no teu poder. Realizar as suas obras enquanto é dia só é possível no poder do Espírito. Meus irmãos, realizar
as obras de Deus enquanto é dia. Só é possível no poder do Espírito. Não existe outro meio. Amém? Não existe outro meio a não ser na capacitação do Espírito de Deus que habita em nós. Busque a Deus. Peça, Senhor, enche-me do Teu Espírito. Eu possa viver na plenitude do Teu Espírito. Não vai ser horas e horas na frente da TV. Não vai ser horas e horas na frente do celular, irmão. Não vai ser gastando tempo, o quanto ainda é dia, com coisas tolas e bobas. Mas é na graça, é no poder do Espírito que isso ocorre. Não vai ser preso em dilemas após dilemas, não. Esse enquanto ainda é dia, o Senhor olha para os seus discípulos e diz: não saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando isso ocorre, um dos apóstolos que um dia negou a Cristo se levanta em meio àqueles judeus e diz: irmãos, este Cristo que vocês matastes, que vocês crucificou, é o Filho de Deus enviado. Jesus é o Cristo. Paulo entra cego, mas sai vendo o que ele não via antes. Paulo vai para a casa de Ananias ceguinho, mas sai enxergando o que não enxergava. E quando ele sai enxergando o que não enxergava, ele entende o quanto ainda é dia. O texto seguinte diz assim: e anunciava a Paulo que Jesus era o Cristo. Amém? Deus os abençoe.